Olá, meus caros. Hoje vamos trazer assuntos curiosos. Quem construiu a primeira cidade do mundo? Bora pro vídeo. Desde os primórdios da humanidade, as pessoas sentiram a necessidade de se agrupar, compartilhar recursos e criar laços sociais. No entanto, a transição de pequenos grupos nômades para grandes comunidades sedentárias foi um dos marcos mais significativos da história humana. Essa mudança, conhecida como Revolução Neolítica, permitiu o surgimento das primeiras aldeias e, posteriormente, das primeiras cidades. Mas quem, afinal, construiu a primeira cidade do mundo? Para responder a essa pergunta, precisamos viajar milhares de anos no tempo, até as margens dos grandes rios da Mesopotâmia, onde se acredita ter nascido a civilização urbana. A palavra cidade carrega consigo um significado complexo. Ao contrário das pequenas aldeias, uma cidade é caracterizada por uma população numerosa, estruturas sociais e políticas organizadas, atividades econômicas diversificadas e, frequentemente, por inovações tecnológicas e culturais. A primeira cidade reconhecida pela maioria dos arqueólogos e historiadores é Uruk, localizada na região da Suméria, no atual sul do Iraque. Uruk floresceu há cerca de 6.000 anos, por volta de 4.000 a.C., e é considerado o berço da vida urbana. A construção de Uruk não foi obra de um único indivíduo ou grupo isolado. Ao contrário, foi o resultado de séculos de desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Povos agricultores começaram a se estabelecer em regiões férteis, como as margens dos rios Tigre e Eufrates. Esses rios forneciam água para irrigação, permitindo o cultivo de cereais em larga escala e garantindo excedentes alimentares. Com mais comida disponível, a população cresceu e novas profissões surgiram: artesãos, comerciantes, sacerdotes e líderes políticos. O excedente agrícola também permitiu que algumas pessoas se dedicassem a outras atividades além da agricultura, fomentando o surgimento de uma sociedade mais complexa. Uruk tornou-se um centro de inovação. Ali, os habitantes desenvolveram algumas das primeiras formas de escrita, conhecidas como cuneiforme, utilizadas inicialmente para registrar transações comerciais e, mais tarde, para compor textos literários, leis e documentos administrativos. As pessoas de Uruk também construíram grandes templos, chamados zigurates, que se tornaram símbolos do poder religioso e político da cidade. A arquitetura monumental de Uruk, com suas muralhas e edifícios públicos, demonstra um alto grau de organização social e cooperação coletiva. Embora não possamos apontar um único construtor da primeira cidade, sabemos que os sumérios, povo que habitava a região, foram os principais responsáveis por esse feito. A construção de Uruk foi um processo coletivo, envolvendo milhares de pessoas ao longo de várias gerações. Líderes religiosos e políticos coordenavam o trabalho, mas eram os trabalhadores, artesãos, agricultores e comerciantes que, dia após dia, erguiam as estruturas, produziam bens e mantinham a vida urbana em funcionamento. A história de Uruk e das primeiras cidades da Mesopotâmia não se resume apenas à arquitetura ou à economia. Essas cidades foram palco de grandes transformações culturais, sociais e políticas. Surgiram leis escritas para regulamentar a convivência, sistemas de governo centralizados, comércio de longa distância e uma rica vida religiosa e artística. A escrita, por exemplo, permitiu o registro da história, da literatura e das crenças daquele povo, deixando um legado que ecoa até os dias de hoje. Além de Uruk, outras cidades antigas também disputam o título de primeira cidade do mundo. Jericó, localizada na atual Cisjordânia, é frequentemente citada por sua longa história de ocupação, que remonta a cerca de 10.000 anos atrás. No entanto, Jericó era, inicialmente, uma aldeia fortificada, com características urbanas desenvolvidas muito depois. Çatalhöyük, na atual Turquia, também é um exemplo notável de assentamento neolítico, com uma organização social avançada, mas sem muitos dos elementos típicos das cidades posteriores, como templos monumentais ou escrita. O que torna Uruk especial é a combinação de densidade populacional, complexidade social, arquitetura monumental e inovação tecnológica. Os sumérios de Uruk criaram uma cidade que serviu de modelo para as civilizações posteriores. O conceito de cidade, com suas instituições, divisão do trabalho e vida comunitária, se espalhou rapidamente pela Mesopotâmia e além, influenciando o Egito, o Vale do Indo, a China e outras regiões do mundo antigo. Gostando dos nossos vídeos do canal como assim? Curiosidades? Siga o canal e segue o vídeo.
É importante lembrar que a construção das primeiras cidades não foi um processo linear ou uniforme. Em diferentes partes do mundo, povos distintos desenvolveram suas próprias formas de vida urbana, adaptadas ao ambiente e às necessidades locais. No entanto, a experiência suméria, especialmente em Uruk, é reconhecida como uma das mais antigas e influentes. A história da primeira cidade do mundo é, portanto, a história de um povo engenhoso, capaz de transformar o ambiente ao seu redor e criar algo totalmente novo. É a história de agricultores que aprenderam a controlar as águas dos rios, de artesãos que inventaram novas técnicas, de escribas que registraram o conhecimento, de líderes que organizaram o trabalho coletivo e de sacerdotes que construíram templos para seus deuses. A construção da primeira cidade foi, acima de tudo, uma conquista coletiva. Não houve um arquiteto genial ou um rei visionário responsável por tudo. Houve sim uma sociedade inteira que, ao longo de gerações, foi tecendo a complexa tapeçaria da vida urbana. Cada pedra colocada, cada canal escavado, cada tijolo moldado, contribuiu para o surgimento desse novo modo de vida. Uruk, com sua grandiosidade e inovação, tornou-se um símbolo do poder humano de criar e transformar. Suas ruínas ainda hoje impressionam arqueólogos e visitantes, testemunhando a engenhosidade de um povo que ousou sonhar com algo maior. Ali nasceram as primeiras leis, as primeiras escolas, os primeiros registros escritos, as primeiras redes de comércio internacional. Ali, a humanidade deu um passo decisivo rumo à civilização. Com o tempo, outras cidades surgiram, cada uma com suas próprias características e contribuições. Babilônia, Nínive, Lagash e Ur são apenas alguns exemplos de centros urbanos que floresceram na Mesopotâmia, cada um deixando sua marca na história. Mas foi em Uruk que tudo começou, onde a ideia de cidade ganhou forma e substância. Hoje, quando caminhamos por grandes metrópoles modernas, cercados por arranha-céus, avenidas movimentadas e uma infinidade de pessoas, estamos de certa forma continuando a história iniciada há milhares de anos nas margens do Eufrates. A cidade, com todos os seus desafios e oportunidades, permanece como um dos maiores legados da humanidade. Ao refletirmos sobre quem construiu a primeira cidade do mundo, devemos reconhecer o papel coletivo de toda uma sociedade. Foram homens, mulheres e crianças, trabalhadores e líderes, sacerdotes e artesãos, todos unidos por um objetivo comum: criar um lugar onde a vida pudesse florescer em comunidade. Foi esse espírito de cooperação e inovação que permitiu à humanidade dar o salto do campo para a cidade, do isolamento para a convivência, da sobrevivência para a civilização. A história de Uruk e das primeiras cidades é um lembrete de que grandes conquistas são sempre fruto do esforço conjunto. Ninguém constrói uma cidade sozinho. É preciso colaboração, visão de futuro e, acima de tudo, a capacidade de sonhar e realizar juntos. É esse espírito que ainda hoje move as cidades do mundo, impulsionando-nos a criar, inovar e construir um futuro cada vez melhor. Assim, ao perguntar quem construiu a primeira cidade do mundo, a resposta mais precisa é: foi a humanidade, em sua busca incessante por progresso, segurança e pertencimento. Foi o espírito coletivo de um povo determinado a transformar o mundo ao seu redor. E essa história, iniciada há milênios, continua a ser escrita a cada novo dia, em cada nova cidade que surge, em cada comunidade que se forma, em cada pessoa que contribui para a construção do nosso mundo urbano. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.